Oi, voltei, vídeo de hoje super pedido, enrolei, mas eu acho que agora é o momento certo pra gente falar sobre isso, que é sobre a vida depois da graduação, mercado de trabalho, como que é depois de formada, coisas do tipo. Esse vídeo não é conclusivo, eu acredito que a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no canal, e é cheio de altos e baixos, assim como a graduação. Desde o começo do curso, eu nunca escondi a minha versão, tanto boa ou ruim, do que eu considero do curso, da graduação e da minha trajetória como estudante em si. Então, agora, nesse momento depois de formada, não seria diferente. Eu sei que é um pouco chato falar isso, mas eu quero reforçar um tópico que esse vídeo é sobre a minha verdade, sobre o que a minha vivência, a minha experiência, sobre o que eu tô vivendo nesse momento após a graduação. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, que o que aconteceu comigo vai acontecer com todo mundo. Cada um tem uma trajetória, eu me sinto responsabilizada pelo canal, enfim. E por a gente ter um contato um pouco maior e já ter falado de tantas outras coisas, eu vim aqui contar a minha experiência assim como eu faço nos outros vídeos. Então, não leve isso como uma verdade absoluta, como um resultado total do que é o cenário no mercado de trabalho ou o cenário de quem se forma. É a minha visão, cada um tem uma história diferente, uma perspectiva diferente, e hoje eu vim trazer a minha. Algumas coisas que eu acho que são importantes a gente pensar. A nossa cabeça muda muito do começo para o final do curso, eu já falei isso em vários vídeos, e eu acho que mais ainda quando a gente se forma. A gente sai de uma rotina que a gente viveu por 4 anos e acaba sendo um cenário diferente, uma transformação, uma mudança de ciclo que a gente também tem que se adaptar. Nessas mudanças a nossa mente muda muito também. Então eu acho que é importante pensar nisso, independente de em qual estágio do curso, da graduação você esteja, mas sempre levando em consideração outras possibilidades que virão no futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Pensar nesse momento depois da graduação, mas não se desesperar. Essa é a regra número 1. Como eu já falei em outros vídeos, eu acho que no geral a nossa geração é muito ansiosa de querer tudo pra ontem, de buscar resultados por aquilo que você está buscando. Enfim, e quando eu terminei a graduação, fiquei super feliz, é claro, tirei um mês para descansar, um mês de dezembro, eu não peguei livro, não peguei nada, porque eu estava muito exausto do TCC, do último semestre, foi uma correria muito grande. Tudo bem. Aí chegou janeiro e aí começa a vir um monte de pergunta na nossa cabeça, por que eu escolhi esse curso, será que eu não devia ter escolhido outro curso? A gente vai procurar oportunidades no mercado de trabalho, não é aquilo que a gente pensava quando estava na graduação, porque como eu disse, é um cenário diferente. Quando a gente sente na pele a situação que a gente está vivendo, é muito diferente de quando a gente está só observando de longe. Então começa a surgir muitas dúvidas que talvez podem te deixar um pouco ansiosa, pensando se você fez a escolha certa ou a escolha errada, enfim. Além disso, surgem dúvidas de que caminho trilhar, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha uma ideia das áreas que a gente gosta, das coisas que a gente tenha mais interesse, colocar isso no papel e ver isso em prática pode ser um pouco difícil. Então, eu quero o concurso público, que aqui em Brasília eu acho que é muito forte, eu quero empresa privada, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer mestrado, quais são os próximos passos que eu vou tomar de fato. No final das contas, eu acredito que, apesar dos apesares, eu não me arrependo de ter escolhido o curso que eu escolhi, que é Relações Internacionais. Eu tinha outras possibilidades, mas Relações Internacionais foi o que sempre se encaixou com as minhas prioridades desde o começo. E mesmo agora, depois da graduação, encontrando alguns desafios que a gente vai falar ainda no vídeo de hoje, eu não me arrependo de ter escolhido o curso porque é uma coisa que eu gosto. Mas existem alguns contratempos, alguns poréns, coisas adicionais que a gente precisa pensar nesse momento depois da graduação. Respondendo a pergunta aqui que eu mais recebo no planeta existente: tem mercado de trabalho, tem emprego, tem ou não tem? Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, pessoas dando depoimentos sobre o mercado de trabalho, tem alguns vídeos meus em si explicando algumas áreas de atuação, mas algumas coisas podem mudar. A minha visão mudou um pouco depois que eu saí do curso. Respondendo a pergunta, então, eu não posso responder a pergunta, porque a minha realidade é uma realidade muito micro no meio de um universo muito grande de relações internacionais, de outros estados, outras universidades, e a minha resposta aqui pode ser que não se encaixe para outras regiões, por exemplo, ou pode ser que não se encaixe até mesmo para outras pessoas aqui dentro de Brasília, porque é a minha visão.
Eu acho que a gente está passando por um momento difícil, o Brasil ainda está se recuperando ou está no meio de uma crise, isso afeta o mercado de trabalho não só de relações internacionais como de outros cursos também. Não está fácil para ninguém, então a gente tem que buscar outras possibilidades. Então essa afirmação em saber se tem mercado de trabalho ou não, eu não me sinto firme nem segura de afirmar ou não, porque, como eu disse, é uma realidade minha que eu acredito que talvez não se aplique a outras pessoas, tanto em outros estados que encontram possibilidades diferentes de Brasília, tanto para outras pessoas aqui em Brasília também, que pode ser que tenham vivido realidades e situações diferentes, que tenham uma visão diferente da minha. De qualquer forma, como eu disse, apesar dos apesares de tudo que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, não me arrependo de ter escolhido o curso. Eu acredito e eu percebi isso muito mais depois que eu terminei a graduação, que não é só uma graduação, um curso que te prepare, enfim, para o mercado de trabalho, para uma vida acadêmica, cada um com seu objetivo, mas que te dá uma visão de mundo muito maior. Eu acho que esse é um dos ganhos que eu não poderia ter conseguido alcançar se eu tivesse escolhido os outros cursos que estavam na minha lista. Então, agora eu vou focar em algumas incertezas, algumas questões específicas que eu me perguntei, talvez tenha achado a resposta, que outras pessoas me questionaram sobre a vida depois da graduação, para a gente responder questões mais pontuais mesmo. Primeiro tópico, incertezas em relação ao mercado de trabalho. Eu vou estar mentindo se eu dizer que a coisa tá muito fácil, que tá muito tranquilo, que tá tudo dando muito certo. Fazem 4 meses que eu me formei em dezembro de 2017, 2017? Isso. E ainda não estou atuando na área. Ah, tudo bem, então isso quer dizer que não tem emprego? Quer dizer que não existem possibilidades? Eu acho que tá difícil para todo mundo e, como eu disse no começo do vídeo e vou frisar aqui, a minha realidade não reflete a realidade de outras pessoas. Eu conheço pessoas que formaram, não comigo, formaram em semestres anteriores, que se formaram e já entraram no mercado de trabalho de cara. Conheço pessoas que se formaram comigo e ainda não estão trabalhando. Conheço pessoas que se formaram comigo e estão fazendo pós-graduação. Conheço pessoas que se formaram comigo e não sabem o que fazer. Então, assim, cada um tem um caminho, uma possibilidade diferente. Tá difícil pro geral, como um todo. Acredito que, como eu falei anteriormente, pela crise que a gente está vivendo no Brasil, outra dificuldade que eu encontro é essa dificuldade de delimitar o que é a área de relações internacionais e o que não é. Nem todas as oportunidades de emprego você vê lá, relações internacionais. Então, identificar quais são as áreas que você poderia se encaixar, eu acho que é um pouco mais difícil, até mesmo na hora de procurar por oportunidades de emprego. Por exemplo, direito. É muito mais fácil identificar quando uma vaga é específica para direito e quando não é. Eu sabia dos riscos que eu corria quando eu escolhi relações internacionais. É um curso relativamente novo, essa questão do mercado de trabalho é muito polêmica e gera muitas discussões, justamente porque ainda tem muitas dúvidas a serem respondidas, tanto pelos alunos quanto pelas pessoas que estão no mercado de trabalho de fato. Então, acredito que por isso que esse assunto gera tanto burburinho e tantas questões que ainda não tem resposta. Depois dessa visão geral, vim aqui dar dicas de coisas que eu percebi depois de formar e que pode ser que te ajude também, eu espero que sim. Então, o que eu vou fazer com esse mercado de trabalho com tantos altos e baixos? Eu acho que a primeira coisa de tudo é identificar as suas possibilidades, a sua situação, quais são os próximos passos que você pode considerar viáveis para serem tomados. Fazer mestrado, continuar procurando emprego, atuar em outra área, fazer pós-graduação, enfim. Cada um sabe da sua realidade, não existe um modelo do que fazer depois da graduação, então eu acho que você tem que analisar quais são as suas necessidades, os passos que você pode tomar agora e depois. Dentro desse tema, eu acho que ainda é válido falar que não tem problema se você escolher trabalhar em outra área que não seja relações internacionais, ou buscar oportunidade de emprego em outras situações, em outros campos de trabalho, que seja. Isso não tem problema. Cada um, depois do curso, acaba seguindo para um caminho diferente. E o fato de você fazer isso não quer dizer que você vai jogar fora tudo que você aprendeu na graduação, porque, como eu disse, traz uma visão de mundo, traz uma carga de conteúdo que você vai usar na hora certa, no momento certo. Duas questões.
Relações Internacionais é um curso multidisciplinar, a gente já sabe. Então existem essas várias possibilidades de outras áreas para seguir, caso você tenha interesse, política, economia, política externa, comércio exterior, enfim. Então, o fato de você seguir nesses caminhos não quer dizer que você tenha jogado para fora tudo que você aprendeu no passado. Por exemplo, conheço pessoas, uma pessoa em específico, que se formou em Relações Internacionais, gostava muito da área de política, acabou indo por essa área, fazendo vários cursos, trabalhando com isso e atualmente está numa empresa de relações governamentais. Ah, isso quer dizer que eu esqueci Relações Internacionais? Não, aquela bagagem que você teve, ela vai te ajudar em algum momento. Eu dei o exemplo aqui de política, mas isso se encaixa em outras áreas. Então, ter uma visão mais aberta sobre o curso em si e sobre as possibilidades depois do curso e não ficar tão ligado com relações internacionais assim. Esse é o segundo tópico. Às vezes a gente fica preso aos conteúdos, ao que eu aprendi na sala, às matérias, as matérias que eu mais gosto, tem que ser nessa área, se não for nessa área eu não quero. Às vezes, o que a gente vê em sala de aula tem um desdobramento diferente na vida real, que seria o mercado de trabalho, digamos assim. Então a gente tem que ter essa visão mais aberta de entender como que as coisas são dentro de sala de aula e como que isso se aplica, onde está sendo aplicado no mercado de trabalho de fato. E, mais uma vez, um clichêzinho básico que é buscar pelas coisas que você gosta. Talvez, independente das suas possibilidades, encarar outras áreas de atuação, como eu disse, fazer uma pós-graduação em outra área, se você quiser, se você tiver interesse, buscar emprego, especializações em outras áreas além de relações internacionais. Cada um sabe daquilo que precisa, das coisas que gosta mais. Não é errado, não existe caminho certo, caminho errado, trajetória que você tem que seguir e a trajetória que você não tem que seguir. Então é muito aberto, é muito livre e segue seu coração, faz as coisas que você acha que você precisa fazer para você se sentir bem. Muitas vezes a gente também tem que pensar no fato de que a gente não faz só o que a gente gosta para chegar onde a gente quer. Às vezes abrir mão de uma coisa ou trabalhar numa área que não seja relações internacionais para juntar dinheiro para fazer um intercâmbio, para juntar dinheiro para fazer um mestrado, tudo isso faz parte do processo e é um plano também, pode ser um plano. Então não restrinja a sua mente apenas a uma possibilidade. Então, resumão, considere as coisas que você gosta, aproveite as oportunidades e, se possível, pensar sobre esse assunto durante o curso como um todo e depois, enfim. Não é nada definitivo, não é nada absoluto se você ainda está na graduação, mas o fato de você pensar sobre o assunto te ajuda a descartar possibilidades que você talvez não queira ou acrescentar coisas que você descobriu que são novas, empresas que você quer trabalhar, áreas que você tem interesse, temas que você quer estar em contato quando se formar. Não tenha nada preso, não fique preso a nada, como eu disse, mas pensar nisso no decorrer da graduação é melhor do que ficar parado esperando o tempo passar e quando termina a graduação você fica perdido porque nunca pensou nisso. Então, pense em todos esses quesitos que eu tô falando no vídeo de hoje, mas não tenha como verdade absoluta, encare todas as possibilidades que você tem. Ah, Ana, você tá falando aí, então quer dizer que vale a pena ou não fazer relações internacionais? Tá falando que o mercado de trabalho tá difícil, não sei o quê? Como eu disse, primeira coisa de tudo, cada um tem uma realidade, cada estado tem uma realidade, cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mercado de trabalho, sobre emprego, sobre tudo que a gente discutiu aqui no vídeo de hoje. A vida é feita de escolhas, eu escolhi fazer relações internacionais como graduação e não me arrependo da escolha que eu fiz. A gente tem que arcar com as consequências e assim como o período durante a graduação, esse momento após o curso também tem seus altos e baixos. Já falei várias vezes aqui no canal, em vários vídeos, desabafando sobre coisas que não me agradavam no curso, sobre dificuldades que eu encontrei durante a graduação em si, e agora falando no vídeo de hoje sobre dificuldades que eu estou encontrando na vida pós-formada. Ah, mas quer dizer que não tem coisa boa? Claro que tem, cara, a possibilidade de ter um diploma com 21 anos de idade, isso é surreal, nem todo mundo tem essa possibilidade de estudar, fazer um curso de ensino superior de fato. Então, isso é uma coisa boa, ter uma formação mais específica, isso é uma coisa boa. Tem um lado bom, tem as coisas que precisam ser melhoradas e tem um lado ruim das coisas também, que é essa incerteza, depois que a gente termina o curso, a gente fica meio perdido no começo sem saber o que fazer, mas isso faz parte do processo e eu acredito que, espero entender isso melhor no futuro, que isso faz parte de uma formação, de uma vida que eu preciso viver, uma situação que eu preciso viver para encarar outras possibilidades no futuro. Coisas então que estão sendo
viáveis e tem passado várias vezes pela minha mente nesse momento depois de formada. É pensar em várias possibilidades, plano A, B, C, D, E e todas as outras letras do alfabeto, encarar o mercado de trabalho não mais como observadora, mas me vendo nesse campo de atuação. Pensar em como as coisas que eu aprendi lá na sala de aula são aplicadas na vida real de verdade. Pensar em outras possibilidades do que eu quero fazer, não encarar uma verdade como sendo absoluta. Ah, Ana, mas você vai fazer pós-graduação, você vai fazer mestrado, você vai atuar onde? E tantas outras perguntas que eu sei que podem surgir. Eu tenho um plano, estou trabalhando para uma coisa específica, tenho um objetivo e vou caminhando para ver onde é que vai dar. Se não der certo, como eu disse, tem o resto do alfabeto inteirinho de planos para a gente testar. Então, eu prefiro contar as coisas depois que elas realmente estão concretizadas. Não estou atuando ainda no mercado de trabalho, como eu disse, mas isso não quer dizer, isso não reflete a situação de que quem se formou e ainda não está trabalhando não está fazendo nada para isso. Cada um tem os seus objetivos, eu acredito que esse vídeo não terminou por aqui, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui no canal. Espero que de muitas coisas boas e, mais do que tudo, da realidade, porque é o que eu sempre me propus a contar por aqui. Enfim, acho que não dá pra desanimar, acho que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer, encarar as possibilidades, juntar todas as dicas do vídeo de hoje e pensar positivo e lutar, porque ficar olhando pro céu esperando cair do céu não vai rolar. Então, trabalho duro sempre traz um resultado, né? Eu continuo acreditando nisso e eu continuo trabalhando firme do lado daqui para alcançar as coisas que eu acredito que são importantes para mim. Enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, que seja. Aqui os comentários estão aqui, gente, esse assunto me deixa tão exausta que eu tô até cansada, boca seca. Se inscreve no canal para os próximos vídeos, se segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!